Quais equipamentos eu preciso adquirir para começar no audiovisual? Eu preciso comprar uma câmera profissional? Quanto eu preciso investir de fato para começar a trabalhar com isso? Se você é novo aqui, o meu nome é Fernando e aqui nesse canal eu falo sobre produtividade, marketing digital, equipamentos, tecnologia, entre outras coisas. E o motivo desse vídeo hoje aqui no canal é porque essa semana, coincidentemente, duas pessoas diferentes, de universos diferentes, me perguntaram sobre equipamento. Eles queriam começar a gravar, um produzir para YouTube e o outro queria começar a atender alguns clientes e me perguntaram sobre os equipamentos e o que eles deveriam fazer. E eu percebi que eu tinha condições de orientar eles muito bem com relação a esses caminhos, porque eu errei bastante com relação a isso, tá, gente? Gastei muito dinheiro à toa, não tive o resultado que eu queria com os equipamentos errados. Então, com essa bagagem hoje eu sei responder e dar um direcionamento, pelo menos uma ideia para a pessoa, para ela poder errar menos. Então aqui nesse vídeo eu vou separar ele em 3 etapas, tá? Para você poder pular se você quiser. Então primeiro, eu vou falar sobre os equipamentos que eu uso para produzir para o YouTube. Depois eu vou passar e vou falar sobre os equipamentos que eu uso para produzir para minha agência, e vocês vão ver que tem uma diferença. E no final do vídeo eu vou dar essas recomendações de equipamentos para você começar no audiovisual, tanto para quem vai produzir para YouTube, quem vai tentar produzir para outros clientes, para redes sociais, tá? Então você pode ficar à vontade para ir para a parte que te interessa. Galera, antes de começar o vídeo e falar dos equipamentos, eu queria pedir para vocês não esquecerem já de se inscrever no canal e deixar o like, porque olhando as estatísticas aqui do canal, eu percebo que 97% das pessoas que veem os nossos vídeos aqui, eles não são inscritos no canal, e quando você se inscreve e curte, você ajuda o canal a crescer, né? Eu tô começando agora no YouTube e eu preciso muito dessa força de vocês, então já peço para vocês não esquecer de se inscrever e deixar o like aí, beleza? Vamos lá pro vídeo. Então vamos lá. Para poder apresentar alguns materiais para vocês, agora eu troquei de câmera, eu já comecei a gravar aqui com um iPhone 14, então esse é um dos equipamentos que eu tenho hoje, que se eu não tivesse que produzir, realmente eu não teria. Não é dos iPhones mais novos, né? Hoje a gente já está no iPhone 17, se eu não me engano. E esse iPhone meu aqui eu comprei quando ele lançou. É um iPhone 14 normal, não é Pro nem Pro Max, tá? E essa é a imagem real deles que você tá vendo aí. Eu não editei, não coloquei nenhum LUT, nada. Então essa é a imagem que sai direto do telefone, tá? E depois eu vou trocar de equipamento aqui. Por enquanto eu vou utilizar ele para mostrar para vocês a parte de câmera que eu utilizo para gravar. Mas é bom que vocês vão conseguir comparar a imagem do iPhone com a imagem da câmera, né? Porque tem muita gente falando aí na internet, principalmente no YouTube, que é a mesma coisa, tá? E por mais que eu sei que o iPhone mais novo, mais recente, entrega uma qualidade melhor, mas não é a mesma coisa com a câmera e vocês vão poder tirar a conclusão vocês mesmos aí, tá bom? Então vamos lá. Eu separei aqui na mesa, vou até virar aqui a câmera, eu separei aqui na mesa alguns equipamentos que eu mais utilizo. Não são todos que eu tenho, mas são os que eu mais utilizo hoje e eu vou passar por cada um deles aqui. Então, vou começar falando aqui da câmera, tá? Para depois eu poder trocar aqui e deixar meu iPhone aqui na mesa para vocês. Então hoje eu gravo tanto para o YouTube quanto com os meus clientes com uma 7 IV da Sony. Já é uma câmera, a gente pode falar que é uma câmera profissional ou semi-profissional, eu não sei como é que vocês falam aí. É uma 7 IV da Sony. E na maioria das vezes eu trabalho com uma lente de 35mm da Sigma Art, ó, vocês podem ver aqui, e na maioria das vezes eu utilizo essa lente aqui, mas eu tenho também uma 50mm da Sony, e depois quando a gente falar dessa bolsa aqui, e daí eu vou falar um pouco mais dessas outras lentes, tá bom? Então, eu tenho a gaiola de proteção aqui, que quando eu estou usando o gimbal aqui, eu não coloco ela porque o gimbal ele sente um pouco o peso, tá? Esse gimbal que eu tenho aqui, ele é um RS3 Mini, é um rolinho. Não é dos mais caros, mas ele me atende muito bem hoje, tá? Então, para gravação, hoje eu utilizo esse equipamento aqui, basicamente a Sony 7 IV e a Sigma Art. Quando eu preciso fazer algum conteúdo mais rápido, que vai subir direto ali na rede social e eu não tô com esse equipamento, eu uso o iPhone que eu tô gravando agora para vocês. Então agora eu vou trocar, vou pegar a câmera, vou deixar o iPhone aqui de lado e vou falar sobre os outros equipamentos e depois vou entrar aqui nessa bolsa. Então vamos lá, vocês podem ver que eu já substituí aqui, agora eu tô gravando com a câmera e usando o gimbal, deixei meu celular aqui. Então, como eu disse, o celular é um iPhone 14 que eu utilizo também e eu vou falando
Dos principais, tá? Os mais importantes. Primeiro, você vai precisar de um notebook, tá? Um notebook para fazer a edição dos seus vídeos. Esse aqui é um MacBook Air, tá? Não precisa ser MacBook, gente, para trabalhar com audiovisual. Eu sei que tem toda essa fama, pessoal, de utilizar MacBook da Apple e tal, mas não necessariamente você precisa de um MacBook. A não ser que você faça questão de trabalhar com Final Cut. Daí você vai precisar do MacBook. Senão, não tem necessidade. Mas você vai precisar de um notebook que te dê a capacidade de editar vídeos. Então, ou com uma placa de vídeo suficiente, ou uma configuração um pouco mais nova, tá bom? Não tá focando direito aqui, né? Agora, beleza. Então, o notebook que eu utilizo é esse. Junto com o notebook, eu preciso de um HD externo, um SSD externo, porque o meu MacBook ele tem pouco armazenamento, então eu acabo utilizando esse aqui mesmo a câmera não tá focando? Oh, Deus. Vamos lá? Foca a câmera. Aí, focou. Esse da SanDisk aqui, tá, gente? É muito bom, é portátil, né? Você tira aqui, ele cabe em qualquer lugar, ele vem com esse cabinho aqui já mesmo para utilizar. Então hoje eu tô utilizando esse aqui. O foco hoje tá terrível, vamos lá. Aí, beleza. Bem compacto, funciona muito bem. Esse aqui é de 2 TB que eu estou utilizando, beleza? Junto com ele, eu preciso também de um Hugbyzinho, porque o MacBook Air, ele vem só com entrada tipo C. Então eu preciso de um leitor de cartão, HDMI, quando eu trabalho no monitor ali e tudo mais. Então eu peguei esse aqui da Anker. Por que o da Anker? Porque o da Apple, ele é mais limitado e ele é bem mais caro. E essa marca aqui é uma marca canadense que produz na China, então você consegue comprar original no AliExpress. Um preço bem legal. Eu tenho isso aqui há mais de 4 anos. Eu comprei junto quando eu comprei o MacBook quando lançou, então faz uns 5 anos que eu tenho. Nunca deu problema, tá bom? O SSD também. E daí, voltando para o tópico da gravação, eu utilizo esse microfone aqui. Não é um top de linha, tá? Tem gente que fala que esse microfone aqui faz milagre. Não é bem assim, mas ele quebra um galhão, tá? Inclusive, esse áudio que vocês estão escutando na gravação é desse microfone aqui, que é aquele Lark 2, alguma coisa assim, tá? Então, é da Holy Land. Não sei se é assim que fala essa marca, tá, gente? Depois vocês me corrigem aí. Mas vem 2 microfones, vem com esse receptorzinho, cabo, ele vem bem completinho e o áudio que vocês estão escutando é dele. Bacana? Eu coloquei aqui um negócio que pode parecer bobeira, que é um caderno, uma caneta, mas, meu, para você escrever o que você vai gravar, roteiro, as cenas, ideias, então eu acabo sempre escrevendo ali, porque eu gosto dessa questão mais analógica da coisa. Poderia escrever no notebook, eu sei, mas eu gosto dessa questão, então eu sempre carrego esse caderno ali para poder fazer essas anotações e eu escrevo o que eu vou gravar, o que eu não vou gravar. Ou às vezes eu quero escrever um roteiro mais complexo, e daí eu prefiro escrever e depois ler e decorar as falas e tudo mais, beleza? Então basicamente é isso que eu uso hoje tanto para produzir para o YouTube e quanto para atender os meus clientes, né? E daí quando eu estou editando, eu coloquei esse fone aqui porque é o fone que eu uso para fazer de retorno para mim, não tá focando de novo. Hoje tá maravilhoso, só que o foco da Sony normalmente não é ruim assim. Que é o Pro, né? Caraca, tá difícil, hein? Aí. Então eu utilizo ele para retorno para as edições. E eu coloquei aqui também um power bankzinho, aquele MagSafe. Por quê? A câmera da Sony ela veio com uma bateria. E essa bateria, aquela NC700, ela custa por volta dos 700, 800 reais, tá? Para colocar aqui na câmera. É uma bateria que ela dura bastante. E eu preferi comprar um power bank porque eu consigo ligar ele por USB aqui na câmera e carregar e usar ao mesmo tempo. E eu também consigo usar no celular. Então, por uma questão de ter essas opções, eu acabei optando por ter um power bank e não comprar mais uma bateria para a câmera, beleza? Então, de equipamento principal seria isso. Agora, coisas que eu utilizo também no dia a dia, que são importantes também, ao meu ver, eu carrego tudo dentro dessa bolsa. Inclusive, essa bolsa é uma bolsa de uma marca já bem conhecida da parte de fotografia, KF Concept, tá bom? Ela é específica para carregar equipamento fotográfico. E eu vou falar um pouquinho de tudo que tem aqui dentro. Eu vou posicionar a câmera ali para ficar mais à vontade, daí eu vou tirando as coisas aqui de dentro e vou falando com vocês. Então, galera, ó, peguei e vou colocar aqui essa bolsa aqui no meu colo e eu vou tirando as coisas que eu carrego aqui dentro para vocês. Então, o carregador da câmera. E aqui eu comprei um kitzinho de limpeza da KF Concept também, e ele vem algumas coisas bem legais, porque, meu, você não vai passar pano numa câmera de 20 mil reais, né? Esses panos seu velho de chão que você usa para limpar a câmera. Então, principalmente limpar lente, sensor, essas coisas, né? Então, o que vem nesse kitzinho? Ele vem não sei como que é o nome disso aqui, mas para tirar pó, algum pelinho, alguma coisa, você
Você não pode soprar, né? Que nem a gente fazia de tempo que você soprava a fita, cuspia tudo dentro do cartucho. Era 2 semanas, o cartucho já estava tudo enferrujado. Então, dessa forma você consegue soprar um ventinho lá e não sai com saliva, né? Aí esse kit que eu comprei junto, ele vem com isso aqui. Ele vem com essa paradinha aqui que é muito legal, que eu uso ele para limpar o teclado e tudo mais, né? Mas eu uso para limpar a câmera também, que vem isso aqui. E ele vem um limpador de tela aqui, ó. Desse outro lado aqui, ó. Então você consegue limpar a tela e ele fica guardadinho aqui. Fica aqui dentro da minha bolsinha também. Aí esse kit de limpeza também, ele vem com alguns lenços com... Não sei se é álcool isopropílico, mas ele é um produto específico para limpar câmera, óculos, laptop, tela, essas coisas. E ele vem com alguns desses aqui. Eu já utilizei alguns, mas tem uns aqui ainda sobrando. E também ele vem com aqueles cotonetezinho que é umedecido com produto, que é para limpar a lente full frame, o sensor, perdão, da lente, que é específico para isso. E isso aqui é muito legal, eu não arrisco passar outra coisa. Se vocês souberem de alguma outra coisa que dá para limpar também o sensor da câmera. Lógico, não é um negócio que você faz sempre, ele tem até um passo a passo aqui de como você deve executar escrito aqui atrás, e ele veio junto com o kitzinho também de limpeza, que depois eu vou entrar no aspecto do que você tem que ter ou do que você não tem que ter para começar nos diferentes usos. Por enquanto só estou mostrando os equipamentos que eu uso no dia a dia mesmo. Aí aqui eu tenho um daqueles LEDzinho da Ulanzi, que é baratinho isso aqui, e às vezes quebra um galho, não é um negócio profissional, nossa, que resolve o seu problema. Inclusive, eu vou falar da iluminação que eu utilizo aqui, tanto para o YouTube quanto para os clientes. Eu vou mostrar ela daqui a pouco, vou deixar por último, porque eu estou usando ela agora. Mas ele quebra um bom galho, porque ele tem o colorido, né? Então ele tem, deixa eu ver, ele tem aqui a luz branca, você consegue mexer na temperatura da luz, você consegue deixar ela mais amarela, não sei se vai dar para perceber aí, ó. A luz está ficando bem amarelada, que ela vai de 2.500, eu acho que vai até 7.000, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha. Não, ela vai até mais, ó, ela vai até 9.000. Então, lógico que você não vai usar esses extremos, a não ser que você queira fazer algum trabalho mais artístico. E ela também tem a questão de você poder usar os LEDs ali coloridos, né? Então você aperta o módulo aqui em cima, deixa eu ver aqui onde é o módulo dela. Ah lá, e ela vira, não sei se dá pra ver que tá roxinho aqui, tá bem roxinho. Então é bem legal esse equipamento aqui, a bateria dura bastante, consigo carregar ela com o Power Bank, ele tem algumas outras funções aqui, e agora não tô conseguindo nem desligar ele, você vê que eu tô manjando legal. Quebra um galho às vezes, principalmente quando você vai filmar em ambiente fechado e não levou uma iluminação. E sabe quando você grava e fica fazendo por causa da iluminação artificial, essas luzes de casa fraca, e fica fazendo aquelas tarjas pretas passando na câmera? Eu acoplo isso na câmera, ligo a luz branca e eu dou uma quebrada naquilo, eu corto aquele efeito. Eu não sei como é que chama aquilo lá, mas vocês sabem do que eu tô falando. E daí eu tenho uma cinquentinha aqui da Sony, e o que eu percebo, né? Tem gente que fala, nossa, mas a Sigma Art dá pau na Sony e tal, nas lentes. Meu, é mentira, tá? Por exemplo, essa daqui nem é da linha Premium da Sony, que é a G Master, né? Se eu não me engano. E ela, em termos de qualidade de imagem, às vezes, dependendo do ambiente, ela é superior a essa Sigma Art de 1.4 aí, 35mm. Lógico, essa daqui é 50mm. Eu não utilizo lente variável, né? Eu sei que para quem está começando, depois a gente vai falar sobre esses equipamentos, a galera usa aí a lente variável com milímetros diferentes. Mas eu prefiro essas lâminas fixas, eu acho que elas entregam uma qualidade melhor, tá? A gente vai falar sobre isso também. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem um filtrozinho ND aqui também da KF Concept. Tô falando o nome da marca toda hora, nem sei se é assim que fala, tá, gente? Depois vocês me corrigem aí. Ele é um filtro variável ND, então ele tem aqui como fazer o ajuste na hora. Só que esse daqui, quando eu comprei, eu não comprei aquele adaptadorzinho. Então esse aqui ele é específico para minhas .50. Na 35mm eu tenho que comprar o adaptador que eu não comprei ainda. Beleza? Mas eu tenho aqui um filtro NDzinho. Principalmente quando você vai gravar externo, é legal ter. Precisa? A gente vai falar sobre isso no final do vídeo, que é a última etapa. E eu acho que aqui de equipamento aqui da bolsa acabou, né?
Essa bolsa ela é muito legal, tá? Agora falando, deixa eu ver se não tem nada mais pra cá. Não tem. Então, que ela já vem com uma divisória aqui específica para você colocar a câmera e as lentes aqui. Ela tem um separador muito legal aqui dentro, não sei se vai dar pra ver. Aqui dentro tá com um negocinho do meu tripé. Ela vem com esse bolso aqui com a divisória para você colocar as baterias aqui, ó. Ela, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas ela tem ela tem esses bolsos aqui específicos para você colocar as baterias, uma separação interna e um negócio de chaves aqui para você colocar, se você quiser colocar sua chave aqui, quiser sair sem mais nenhuma bolsa nem nada, você consegue colocar aqui dentro, tá? E ela até separa, é bem legal isso aqui. E ela tem um outro bolso externo aqui. Esse é mais simples, é mais um bolso mais normal, não é nada específico de fotografia. Tem essa alça. Aqui para carregar o tripé, ela tem um negócio aqui embaixo que dá para você colocar seu tripé amarrado aqui. Eu achei bem legal essa estrutura aqui, tá? Você prende ele aqui, fica bem firme. E ela vem com um negócio aqui normal para você carregar, estofado, bonitinha. Ela é bem resistente, a qualidade é diferente dessas bolsas que você compra normal, porque é um negócio que não pode arrebentar, cair no chão, que você perde seu equipamento, né? Então, de bolsa é isso. Agora eu vou pegar a câmera e vou mostrar para vocês o último que falta, que é a parte de iluminação que eu uso para gravar aqui. E daí a gente vai falar sobre o que comprar para diferentes usos. Galera, e por último, essa iluminação que eu uso é um octabox daqui da Godox mesmo, tá? Com essa estrutura de colmeia aqui para ele distribuir melhor a luz e focar melhor. O tripé, ele veio junto também com o kit que eu comprei. Qual que é a iluminação? É esse Godox SL100 aqui, é aquele que você consegue controlar a temperatura da luz também, tá bom? Então, é essa iluminação que eu utilizo aqui. Lógico, eu mostrei aquele outro ali que eu uso, aquela da Ulanzi ali. Eu tenho outros bastões de luz, mas a principal luz que eu utilizo no estúdio é essa daqui mesmo. Então vamos lá, galera. Como eu falei, no final do vídeo agora eu vou falar o que você, na minha opinião, o que você deveria comprar para começar. Eu até peguei o caderno aqui que eu anotei algumas coisas e daí eu vou falando para vocês. Então eu separei aqui os dois principais usos que o pessoal me pergunta, tá? Então eu separei para produção para internet e nessa internet eu separei entre YouTube e rede social. E para quem atende em agência, vai produzir para atender outras empresas, daí a gente precisa entregar às vezes uma qualidade às vezes superior até do que a gente está pretendendo trabalhar. Então eu separei dessas duas formas. Então, para quem vai trabalhar para produzir conteúdo à rede social, o que você vai precisar de equipamento? Celular, cara, você vai precisar de um celular bom. Junta dinheiro, invista num iPhone. De preferência um Pro Max, que você vai ter outra câmera ali para você utilizar e isso vai te dar uma certa uma variabilidade. Não é essa palavra que eu estou procurando, mas você tem opções ali, né? Então, enquanto com o iPhone normal você só tem 26 e 13 milímetros ali. Então, invista num bom iPhone e um microfone. Você vai conseguir trabalhar com rede social com um bom iPhone e um microfone, tá? Basicamente é isso que você vai precisar, porque você vai editar seus vídeos no próprio iPhone, tá? Tem aplicativo nativo, se você for publicar no Instagram, se você edita no aplicativo do Instagram, aquele Edit, não sei se é assim que fala também, mas o pessoal fala que não, mas quando você publica no Instagram, ele já sobe até com uma qualidade melhor. Lógico, habilita lá no Instagram para subir na qualidade máxima, tá? Mas basicamente é isso que você vai precisar. Se sobrar um dinheirinho, compra uma iluminaçãozinha daquela que eu mostrei da Ulanzi, que vai fazer sentido para você também ter uma qualidade melhor ali nos seus vídeos. Mas basicamente isso vai resolver o seu problema, sem sombra de dúvida. Agora, se você vai produzir para YouTube, seria interessante você ter uma câmera profissional. E aqui, se não profissional, não digo profissional, mas aqui eu penso numa opção muito legal que depende do tipo de conteúdo que você vai gravar, mas eu vou colocar duas opções. Se eu fosse começar hoje, tá? Eu compraria a ZV-10 da Sony com uma lente daquela variável, se eu não me engano, que de 28mm a 50mm, 35mm até 50mm, para você ter algumas opções ali, tá bom? Compraria um microfone também, pode ser um microfone desses não precisa ser esse da Holyland aí, mas pode ser um outro desses microfones daí
do AliExpress, que vai quebrar o seu galho, também vai resolver o problema. Ou se não, hoje eu não tenho esse equipamento ainda, por isso que eu não coloco ele como primeira indicação, que seria aquela DJI Pro 5 Action, né, Pro 5. Pelo que eu estou acompanhando, e eu pretendo adquirir uma em breve, é muito legal a qualidade que ela entrega. Antigamente não acontecia isso, essas câmeras de ação não conseguiam acompanhar a qualidade de uma câmera semi-profissional ou profissional, mas pelo que o pessoal está falando hoje, ela entrega uma qualidade muito boa. A questão da portabilidade, a facilidade que você tem de colocar essa câmera em qualquer lugar, conseguir ângulos legais, ela tem equipamento para grudar ela, coisas que você não vai conseguir fazer com a câmera. Então, se você pretende gravar vlog, câmera externa, movimentações de câmera, eu, sinceramente, hoje indicaria você comprar uma dessas câmeras de ação. Pode ser também a GoPro, que é a mais conhecida de todos, mas eu falo da DJI Action 5 Pro, porque dos comparativos que eu estou vendo hoje na internet, ela está entregando mais que a GoPro 13 hoje, tá? Então, por isso que eu indico essa câmera. Em breve, se eu conseguir fazer a aquisição dela, eu venho aqui fazer um unboxing e fazer todo o review para vocês, tá bom? Então, eu indicaria essa câmera, ou se não, uma ZVE10, tá? E daí, o que você vai precisar? Tanto para o Instagram, quanto para as redes sociais, quanto ali para o YouTube. Eu falo redes sociais porque tem hoje o TikTok também, quem produz vídeo para o Instagram acaba publicando nas duas plataformas. Mas se você, tanto para os dois usos, você vai precisar de um tripé. Hoje existem tripés baratos e práticos, né? Eu não mostrei o tripé que eu utilizo aqui, mas é um tripé bem simples e você vai precisar de um tripé para gravar, para se gravar sozinho. Você não vai ter uma pessoa para ficar te gravando, né? Então, independente dos dois usos, você vai precisar de um tripé. Agora, para quem vai vai querer produzir para a agência, vai querer produzir, tanto gravar para a rede social, produzir para a internet, ou fotos, ensaios fotográficos, ou até mesmo filmagem de casamento, aí, galera, não é um pouco mais, o custo é muito maior. Você vai ter que investir numa câmera profissional. Eu recomendo quem gosta da Sony, tem a 7 IV, tem a 9, tem a linha da FX3 ou FX30, que é próprio para gravação. E daí essas câmeras, elas são caras, tá? Ou quem gosta das Canon vai entrar numa R5, R6, eu não lembro qual é a premium deles ali, mas você vai gastar com isso. E você vai gastar com um gimbal. Não precisa ser um Ronin, por mais que tenha esses Ronins de entrada, que esse RS3 Mini, na minha concepção, é um gimbal de entrada da DJI, mas você vai gastar com gimbal, você vai gastar com uma câmera profissional, então não tem como muito fugir disso, porque senão você não consegue bater de frente com o mercado, tá? Você não vai entregar uma qualidade que um outro produtor vai entregar. Então, para uso profissional, em agência, gravação de casamento, tudo mais, você vai ter esse custo. Você vai precisar de uma bag para carregar seu equipamento, você vai precisar de bateria extra, você vai precisar do gimbal, como eu falei, vai precisar de um tripé às vezes. Então, assim, para esse nicho, e eu entendo que não é todo mundo que começa por aí, né? Porque você vai precisar de uma iluminação, que nem eu mostrei aqui, você vai precisar de um Godox da vida, você vai precisar de flash. Então eu entendo que a minoria das pessoas, inclusive que assistem o meu canal, vão para esse lado da coisa profissional. Então eu não vou dar muito enfoque aqui, mas basicamente você vai precisar de uma linha profissional. Para o YouTube, seria interessante que você tenha um notebook para fazer as edições, tá? Como eu falei, não precisa ser um MacBook, você não vai trabalhar com o Final Cut, não tem necessidade de ser um MacBook. Eu utilizo porque, para mim, é custo-benefício. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá bom? E hoje eu edito tudo no Premiere. Então você vai precisar de uma licença de um MacBook, de um notebook, perdão, e você vai precisar de um software de edição aí da sua preferência, tá? Então, para edição, você vai precisar para YouTube ou quanto para uso profissional, você vai precisar de um notebook para fazer as suas edições, tá? Aí você vai precisar da iluminação para o YouTube, eu mostrei o exemplo aqui do Godox. E para profissional nem se fala, você precisa investir numa iluminação aí de 3 pontas, que no caso aqui eu estou usando simples, não estou usando essa iluminação de 3 pontos, mas normalmente é o que se usa para gravar profissionalmente, beleza? Então, galera,
Para esse vídeo era isso que eu queria deixar para vocês. Qualquer dúvida ou sugestão vocês podem deixar aqui no comentário que assim que possível eu respondo vocês, ou até sugestões de vídeo aqui pro canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.